Olá pessoal, boa noite. Aqui estamos com mais um programa Amor na Polis, ao vivo, uma live de entrevistas aqui no nosso Instagram da Contém Amor, Amai-vos. Então vamos lá falar para vocês o que é a Contém Amor. Então a gente está começando aqui mais uma entrevista do programa Contém Amor, do programa Amor na Polis, ou Amor na Cidade. E o amor aqui é entendido na sua dimensão de luz e alegria. Segundo o Talmud, fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos em nossa existência. Eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém em Estudos Bíblicos e Criação de Novas Metodologias e MBA em Gestão e Administração de Políticas Públicas pela FGV. Atualmente sou diretora de Educação, Inclusão e Diversidade da AJCB, Associação Underscore do Brasil, e conselheira do Conselho da Contém Amor, Amai-vos. E hoje nós vamos entrevistar aqui o querido Carlos Reis. E a Contém Amor é uma plataforma digital de conteúdos e produtos e serviços culturais e sociais ligados ao amor e aos direitos humanos. Se você quiser saber mais um pouco sobre a gente, além aqui do nosso Instagram, você pode procurar a nossa plataforma digital www.contemamor.com.br. E agora vamos falar um pouco. Oi, Iria, boa noite, querida. Boa noite, Jorginho, boa noite. Alegria ter você aqui na live. A gente vai falar hoje com Carlos Reis e vamos bater um papo sobre o universalismo do Holocausto e a educação para os direitos humanos. Carlos Reis é mineiro de Belo Horizonte, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba, instituição pioneira no Brasil, fundada em 2011. Educador, consultor e responsável pela concepção pedagógica do museu, é graduado em Comunicação Social pela UFMG, com estudos em Relações Internacionais e Ciências Políticas na Universidade Hebraica de Jerusalém e pela Universidade Tuiuti do Paraná. E em 2018 lançou o livro Luz sobre o Caos. Aqui, esse livro, certo? Educação e Memória do Holocausto, da editora Sete Letras, Imprimatur. Carlos é egresso da Escola Internacional do Museu Yad Vashem e do Instituto para Líderes da Diáspora, ambos em Jerusalém, e da Fundación Bamá, em Buenos Aires. Curador das mostras temporárias e itinerantes do museu, é também consultor educativo e curatorial do Museu Interactivo Judío de Chile, em Santiago, e do Memorial às Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro. É ainda membro do Comitê Executivo da Rede Latino-Americana para o Ensino do Holocausto, Rede LAIS, docente do seminário Por que, o que e como trabalhar o Holocausto em sala de aula e dos cursos História do Antissemitismo no Ocidente e Ética Judaica. Então vamos lá? Vamos receber o nosso queridíssimo Shana Tová, querido. Bel, obrigada pela presença. Iria, meu amor, boa noite. Vou puxar aqui o nosso convidado. Vamos achar aqui o Museu do Holocausto. Vem pra cá, então, Carlos. Além disso, Carlos é um amigo querido e parceiro de muitas ações, entre elas aquela que nós lançamos esse livro aqui, uma parceria também lá no Museu do Amanhã com o Ricardo Piquet, tá? E hoje a nossa conversa sobre o universalismo, a universalidade do judaísmo, da Shoah, né, que é como nós judeus chamamos o Holocausto, ele é aqui o capítulo 4 desse livro. Ô, querido, boa noite. Oi, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Alegria em te receber aqui. Nesses tempos pandêmicos, a gente pelo menos pode se ver assim, não é? Então, nós podemos lançar live. Tudo bem com você, Shana Tová, né? Shana Tová, tudo bem, na medida do possível, né? Com todos nós, população brasileira, mundial, estamos bem. Prontos para esse novo ciclo que se iniciou aí ontem, anteontem, e seguindo em frente, né, com essa missão de educar. Olha aí, já tem gente aqui querendo, olha, a Iria está falando que o Marajó Sefardi gostaria de fazer uma live com Carlos Reis, tá dado o recado.
Carlos, esse programa aqui, ele é um pé de coelho, ou não sei o quê, mas toda vez que a gente marca alguém de uma live, eu estouro o negócio, a live é super on time, all the time, tá na hora. Então, a gente já tem que combinar aqui como é que a gente vai conduzir esse nosso papo, bater esse papo de 1 hora, se a gente vai ficar restrito, ou se a gente também faz um pouco, se a gente começa falando um pouco da importância, da extrema importância da educação, né? Do Holocausto, né? Como uma luz, né? Do caos, né? Caos é uma boa palavra para o que o nosso Brasil vive atualmente, né? E a gente sabe também das capturas que o momento político atual faz dessa temática, faz inclusive da gente, né, de nós judeus, faz de Israel, faz de tudo quanto é lugar assim, que tem associado. Então, ora, nós somos, e você fala disso no seu livro, né? Ora nós somos usados, né, para algo, capturados para alguma coisa, ora para outra. Então a gente está lá e temos essas múltiplas funções nesse imaginário popular que vai de diabo a Deus, né? A gente vai de um espectro ao outro, que é uma loucura total. Então, como é que você quer começar? Você quer começar fazendo um pouco uma análise dessa situação, ou a gente começa com o nosso tema educação, centrado na questão da universalidade, e no final a gente faz algumas conexões com o que está acontecendo agora? Boa noite para quem está com a gente aí oficialmente, né? Eu acho que a gente pode levantar algumas premissas primeiro, Patrícia, até para a gente entender de que forma a educação está conectada à memória do Holocausto e o que é essa memória de um evento histórico, até para conectar e entender, né, que a conexão e de certa forma, as comparações, né, não as equiparações, mas as comparações e as analogias, elas são importantes para a construção do conhecimento histórico. E aí a gente chega nos períodos, enfim, atuais e recentes, em que isso é possível. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa importante, aí sim, dentro do campo da ciência, por meio de uma metodologia científica séria, responsável, como toda metodologia científica é. Eu acho que a gente poderia levantar algumas premissas e aí de pouquinho a gente vai entrando, quando a gente menos perceber, a gente está falando do que está acontecendo. Todas as lives acabam assim, mas enfim, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer também ao Museu do Holocausto de Curitiba, e essa live, em especial a você, e falar aqui que eu fui a pessoa que foi a todas as assembleias, as audiências públicas, durante 2 anos da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, com pela CONIB, né? Então ela é Conselheira Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e fui a todas as audiências defendendo a inclusão do ensino do Holocausto e do ensino da Inquisição na BNCC. E enfrentei todas aquelas agruras do momento. A gente foi desde golpe com o governo da Dilma, da presidente Dilma, passamos por... então foi não vai ter golpe, depois passamos pelo Fora Temer, e assim fomos. Então as audiências públicas eram quentíssimas, né? E eu fui a todas elas e consegui lá ler o nosso pleito e, ao final, fazer com que o Conselho Nacional de Educação nos ouvisse. E aí, para nos ouvir, era preciso não só levar o nosso documento, como também, e isso porque a CONIB trabalha com esse nível de excelência, na época o presidente era Fernando Lottenberg. Então, a gente queria levar também a parte dos intelectuais e dos professores, a turma toda que tem esse conhecimento científico, inclusive do Holocausto, da Inquisição. E uma das pessoas que foi até lá, bem no inicinho, a professora Mônica Green foi, né? E depois, já no final, quando a gente avançou ainda mais, o Carlos Reis foi convidado e gentilmente foi com a gente. Muito obrigada por isso. E também o professor Feldman, né?
Então, Sérgio Feldman, na parte da Inquisição. E nós conseguimos aprovar a inclusão do ensino do Holocausto no 9º ano do ensino fundamental, graças a este grande esforço. Eu acho que a gente às vezes fala pouco do que as nossas instituições fazem, né? E da importância também dos das pessoas que estão à frente dessas instituições, como você, né, Carlos? Que foi até lá, obviamente todo mundo trabalhou, ninguém recebeu prolabore para isso, muito pelo contrário, deixamos os nossos trabalhos. Então eu queria fazer esse agradecimento à sua instituição e em especial a você pela parceria e por ter ido lá e ter, com a sua exposição, arrancado lágrimas dos conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Então eu queria registrar esse momento, eu acho isso muito importante. E agora a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. A gente costuma dizer, né, Patrícia, que nem sempre a melhor forma de tocar as pessoas e de mostrar a relevância do tema é tirando lágrimas. No caso lá com os conselheiros, foi uma estratégia interessante que gerou frutos. E esse era um pleito antigo, né? Inserir a educação sobre o Holocausto na Base Nacional Comum Curricular, e agora existe aí um novo pleito, né? Uma nova tentativa de se inserir o Brasil, né? Como política de Estado entre os países membros da IRA, que é o Instituto Internacional ligado à questão do combate ao antissemitismo e à educação para o Holocausto. A gente vive uma montanha russa, né, Patrícia? Em pouquíssimo tempo, o Holocausto praticamente saiu do rodapé de página do livro de história do 9º ano, saiu para a boca das pessoas e virou conversa de boteco, e todo mundo fala sobre Hitler, sobre Auschwitz, sobre nazismo, sobre fascismo, de uma maneira natural e impressionantemente ignorante, né? Então, assim, houve um salto que, de certa forma, é importante para dar visibilidade não só à tragédia, mas às lições que a gente tira e levanta a partir dela. Mas, por outro lado, a gente está sempre caminhando naquela linha tênue que divide a responsabilidade da banalização. A gente está o tempo inteiro ali medindo e tentando entender onde está esse fio, a partir de que momento se ultrapassa e que não se ultrapassa. Eu acho que assim, tem duas premissas que são legais para a gente... Só fazer uma observação aqui, porque como a gente entra todo mundo na nossa live, aí a nossa live vai para tudo quanto é canto, então, porque ela fica gravada, né? Só observar que quando você falou ignorante, você falou no sentido de ignorar, né? De não conhecer, de usar... Sim, da falta de... Isso. Banalização do termo, digamos. Só para colocar. Eu até gosto de trabalhar com outro termo, que não o da banalização, que é um termo que, ao meu ver, se encaixa melhor, que é o da vulgarização. Vulgarização, né? Ok. Da vulgarização. Eu acho que a gente precisa desbanalizar essa expressão da banalização do Holocausto e combater a tal da vulgarização. Mas eu acho que, como premissa, duas premissas bem básicas que a gente podia tratar já nesse início. A primeira delas é a ideia de que, enfim, nenhum evento histórico, e muito menos o Holocausto, ele te dá lições prontas de nada. Ele não te entrega de bandeja nada. Né? Fala, porque o Holocausto é uma escola educativa, porque Auschwitz é uma escola de direitos humanos. Não, Auschwitz não é escola de direitos humanos, Auschwitz é a escola da morte. A questão das lições, elas não vêm de bandeja. Somos nós, educadores, pesquisadores, historiadores, que, a partir do momento que a memória desse evento vai sendo construída durante décadas, nós tiramos disso oportunidades e possibilidades, aí sim, para decodificar essa tragédia e transformar
em lições, Até em porque legado. o objeto dessa ação, dessa ação inédita no mundo, que você fala do ineditismo, né, do Holocausto, inédita no mundo, quer dizer, de um aparelho de Estado, um Estado, voltar toda a sua máquina para um determinado grupo, uma população, em dimensões tão grandes, né? E caçar judeu até lá nos confins, numa ilha que tinha 12 judeus, então eles vão lá para caçar os judeus para trazer, para matar. Quer dizer, isso era algo que o mundo ainda não tinha visto. Obviamente, nós também não, porque às vezes eu gostei desse termo que você usa de vulgarização, porque às vezes nós mesmos também fazemos isso, né? Ah, então nós somos um povo perseguido, estamos muito preparados. Não estamos preparados, porque nenhum ser vivo está preparado para ser perseguido e assassinado, né? Então eu acho muito importante essa observação que você faz, porque isso abre os olhos da gente também para entender, né, esse fenômeno histórico, né, a gente pode chamar assim, nessa dimensão da construção de uma memória que nos seja, que gere inteligência, digamos, emocional, intelectual e inteligência social também, para que esse fenômeno não se repita, nem com a gente, nem com outros povos. Que seja transformador, de certa forma, né? Eu acho que tem um outro ponto que é relevante também, é entender que, ao contrário do que muito se diz, né, de uma expressão que é muito comum da gente ouvir, da necessidade de preservar a memória, esse não só um conceito, mas é uma ação equivocada, né, de pessoas ou de grupos que lidam com essas memórias. Não existe a possibilidade de preservarmos memória, porque a memória ela não tem como ser preservada. A memória ela é construída dia após dia. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é construir memória. Ela está sendo o tempo inteiro desconstruída e construída a partir daquilo que a gente entende como relevante para trazer para os dias de hoje. Porque memória, Patrícia, é diferente de lembrança. Lembrança está lá na cabeça do sobrevivente, da vítima do Holocausto. Aquilo normalmente é individual. A memória ela é um fragmento que a gente puxa para os dias de hoje, que pode ser compartilhada entre a gente, e esse aí vem o tal do universalismo, que extrapola o sobrevivente, extrapola a família dele, extrapola o povo judeu, e principalmente, se a gente traz para os dias de hoje, é porque ela pode me ser útil. Ela me deve ser útil. Então, quando a gente fala de memória, a gente não está falando de passado. Lembrança fala de passado. Memória não fala de passado. Memória fala de presente. Memória fala de futuro. É interessante você falar isso, porque o conceito judaico de lembrança é um conceito de memória. Porque é um conceito que fala zahor. No hebraico é um comando para o futuro. E aí os sábios, né, do judaísmo e as sábias ficavam pensando assim, como é que Deus fala para você lembrar no futuro de algo? Né? Perfeito. Zahor, né? Então eu acho que esse seu conceito, quando você traz, que Zikaron, que é a mesma, né, quer dizer que em hebraico essa coisa se junta. Mas é muito bom que você traga esse diferencial na língua portuguesa e em muitas outras línguas entre as lembranças, ou seja, você está dizendo assim, olha, tem um nível individual que é a lembrança e tem um nível de construção que é a memória. Agora eu quero te fazer uma pergunta nesse momento, né? Usando aí o seu conceito. Ok, mas não foi um fenômeno coletivo? Inexiste uma memória coletiva? Nenhuma memória, ela é criada naturalmente ou automaticamente. Né? A partir do momento que existe essa necessidade de se pensar determinadas lembranças, que podem atuar no nível coletivo, mas não são coletivas por definição. Elas podem atuar no nível coletivo, porque isso pode ter influenciado muitas pessoas, que é o caso do Holocausto, influenciou milhões de pessoas. Mas quando você pinça, e é essa ideia mesmo, essa metáfora de se pinçar a lembrança e de se trazer para os dias de hoje, existe aí um fenômeno
que ele não é automático, né? Ele é racional de se construir a memória. E aí faz parte do conceito, da ideia da construção da memória, a noção da memória coletiva. A ideia da memória coletiva, toda essa percepção de como a gente compartilha a memória e gera esse sentimento de pertença na memória, quando a gente faz isso já escapou, já saiu do poder e do domínio do detentor da lembrança há muito tempo. Tanto é que, por exemplo, no caso do povo judeu, que compartilha essa memória, que transformou essa memória numa memória coletiva, eu não preciso, né, não é o meu caso, mas assim, eu não preciso ter avós ou bisavós ou parentes diretos que tenham morrido ou que tenham passado pelo Holocausto para eu entender ou para eu sentir que isso faz parte da minha identidade. Com o povo judeu isso já aconteceu. Então, assim, todos os judeus do planeta, não importam se tem avós ou bisavós ou familiares que passaram pela tragédia, ao lidar com o tema do Holocausto, sentem a pertença, sentem que aquilo faz parte da sua identidade. Isso é a memória coletiva que o Maurice Robert já dizia lá nos anos 20, né? Robert que foi morto num campo de concentração. E a etapa do universalismo, que é o título da nossa live hoje, é um degrau a mais. É aquilo do momento que a gente vive, né? De já extrapolar essa memória coletiva particular, né? Entre aspas, judaica, e de se alcançar uma memória coletiva que seja universal. Para quê? Para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, ao lidar com o tema do Holocausto, sinta que isso faz parte da sua identidade como ser humano, isso faz parte da sua construção, da sua memória social como ser humano. Então é esse o momento que a gente vive. E a memória, toda memória, como eu falei, né, ela já extrapolou o sobrevivente, já extrapolou o detentor da lembrança. Tanto é que nós dois não passamos por isso e nós dois estamos aqui conversando e se identificando com isso. Significa que a gente está em plena construção. A memória não para nunca de ser construída. Né? Então, assim, não existe a memória ser... Porque quando a gente fala preservar a memória, a gente imagina que ela está num pedestal e a gente coloca uma redoma de vidro em volta e fala, não vamos tocar, vamos uma vez por ano acender uma vela, fazer uma reza e deixar ela lá intocável. Mas memória pressupõe uma utilidade. Então a gente está usando isso para alguma coisa. No caso, né, para quem está nos acompanhando aqui e que não está familiarizado com essa memória, né, existe uma expressão que é muito conhecida, muito famosa, muito usada, que é a ideia do nunca mais. Só que quando a gente fala nunca mais, no fundo, né, a gente está renovando um pacto coletivo aqui entre a gente, de que a gente não vai tolerar nenhum tipo de ódio, preconceito, perseguição contra nenhum povo em lugar nenhum do mundo. A gente não vai deixar isso. Isso é deixar a memória, tornar a memória útil. Esse é um exemplo de como tornar a memória útil. Então a memória precisa ser tocada, ela precisa ser reverenciada o tempo inteiro. Eu não posso deixar ela num pedestal e falar, vamos preservar e não vamos tocar. Nesse seu entendimento, assim, eu estou aqui conversando com um cientista, Carlos Reis. Carlos, não, e só para registrar que o Jorge Treber é um sobrevivente do Holocausto, está aqui com a gente. Está aqui conosco. Está aqui conosco, isso. Eu não sei se tem outros sobreviventes aí, sejam muito bem-vindos, muito queridos vocês. Carlos, é aquela hora que a gente fala assim, então o professor Carlos Reis discorda da psicologia e do inconsciente coletivo. Como é que ficam, né, os recordes? Porque se a gente fala de uma forma racional, ok, mas a gente sabe que a memória ela é permeada de emoções, né? Que o afetivo e o afeto, aquilo que nos afeta e afeta o outro, entram aí também nessa construção
da memória, né? Por isso é um tema tão caliente, digamos, na hora que você vai falar com determinados grupos, que dizem, não, nós é que vamos tratar disso, porque essa é parte minha, é meu e tal. Então, como é que entra nesse conceito que você está trazendo para a gente, né? De uma memória coletiva, que é uma herança universal, né? Que pode produzir consciências e pode produzir afetos num outro nível, né? Universais também, que todos considerem que o Holocausto é também para si, assim como ele é para nós, aqui já que você deu esse exemplo, né? Como é que fica, então, essa questão do emocional e do afeto atravessando esse seu conceito histórico, sociológico? Não, a primeira questão que a gente tem que levar em consideração, Fortuna, querida, beijo, a gente tem que levar em consideração, né, que existem várias fontes históricas que nos auxiliam a construir essa memória. Uhum. Uma das principais, talvez a mais importante, né, seja o testemunho. Né? Eu falo, a gente vive num momento, testemunho em primeira pessoa, o testemunho da vítima do Holocausto, do sobrevivente do Holocausto. A gente vive um momento chave, um momento importantíssimo como geração. Nós estamos aqui como geração tendo a oportunidade de falar e de ouvir, né, e de interagir com as últimas centenas de sobreviventes que existem ainda vivos e com saúde. Eu espero... Vida longa a eles, vida longa a eles. Não, é exatamente o que eu ia falar. Se todos eles viverem com saúde até os 120 anos, que é o que a gente espera, né, mesmo assim, nós já estamos nos preparando para uma geração que não vai ter essa oportunidade de ouvi-los. Né? Vão durar aí mais algumas décadas, 10, 20, 30 anos, assim, imaginando que todos que estejam vivos hoje estejam com saúde e que vivam até os 120, né? Mesmo assim isso vai acontecer. Então, assim, ainda é o momento da gente parar tudo que a gente está fazendo para ouvi-los. Mas a questão da memória, você falou sobre a questão da emoção e como perpassa isso. Patrícia, construir memória não é um processo pacífico. Nunca. Né? Ele é um processo extremamente conflituoso. Né? É quase um palco de batalha. Por quê? Porque construir memória significa fortalecer e tornar narrativas hegemônicas. E é uma coisa bem gramsciana mesmo. Né? Assim, para falar num português bem simples. Primeiro, ao contrário do que se imagina ou do que se imaginava em outras épocas, não existem guardiões únicos da memória do Holocausto. Todos nós somos protagonistas da construção da memória. Não existem guardiões da memória, existem construtores da memória. E todos nós, eu e você, somos protagonistas. Quem quiser é protagonista. Tem uma questão... Só interrompendo um pouco você, eu acho que tem uma questão também que é muito importante, que não é só o do nosso desejo. É porque o que aconteceu no Holocausto, né, transforma a todo e qualquer judeu, após aquele momento, em alvo, né, do nazismo. Né? Quer dizer, nós somos alvo, independente da gente ter vivido, ter tido alguém de lá, sermos judeus europeus, judeus orientais, não importa. Né? Na hora que o alvo é o judeu ou a judia, né, desse entendimento de superioridade, enfim, que é o que o nazismo contém, né? Nesse momento todos nós somos alvo, né? Dessa teoria, desse entendimento, dessa prática. Então eu queria só acrescentar esse dado para não ficar muito solto, porque eu acho muito importante, e é por isso que a gente tem também, só para reforçar esse caldeirão de emoções, né, que você chamou aí de conflito, né, que não é uma coisa fácil, essa ebulição do que acontece, porque nós todos e todas nós, e todos nós, assim, somos afetados pelo que aconteceu,
né? E a gente não pode esquecer que em escala menor, mas também de forma muito violenta, os negros, os LGBTQI+, as pessoas com deficiência. Então, na hora que você traz isso, você tem realmente um caldeirão de emoções aí de como é que se faz a construção e se trabalha com essa memória. Agora eu passo e volto a bola para você. Somos alvos, mas não somos, como você disse, não somos os únicos. E aí vem um outro papo que a gente pode ter hoje ou em outro momento, que tem a ver com estratégias. Tem a ver com a ideia de estratégias, o que fazer, né? A gente, pelo menos aqui no Museu do Holocausto de Curitiba, a gente tem uma política, uma atuação que parte do pressuposto que nossas vozes precisam se unir. A gente não faz nada sozinho. Então a gente precisa mergulhar e se engajar nas lutas de minorias, até para receber o apoio sincero nas nossas lutas, por exemplo, em relação ao antissemitismo, e que nessa voz única, nessa chancela mútua, a gente tem condição de se fortalecer socialmente e se posicionar, porque senão vão ser só os judeus falando sobre antissemitismo, vão ser só as pessoas LGBTQIA+, falando sobre o preconceito, ou ONGs de consciência negra. Não, a gente precisa aumentar isso, né, essa voz. Mas especificamente sobre essa narrativa, né, eu falei do que é um campo de batalha, porque são vários grupos, são várias pessoas colocando ali, buscando a hegemonia da sua narrativa, daquilo que elas imaginam do caminho que a memória vai seguir. E para onde essa memória vai? Né? Enfim, existem desde aqueles que acham que o Holocausto não pode ser comparado com nada, que é um evento extremamente único. Todo evento histórico é único. Né? Eu falo, a partir do momento que o Holocausto pode ser encaixado dentro de um modelo, de um arquétipo que é o do genocídio, e existem outros genocídios, a gente já está fazendo uma comparação ali, de certa forma. Mas, enfim, existem as pessoas que dizem que é um evento, faz parte da história judaica, que não pode ser comparado e tudo mais. O conceito de genocídio ele é posterior ao Holocausto. Né? Ele é criado durante o Holocausto, inclusive. Mas ele é usado como modelo depois, né, pela ONU, para tudo aquilo que diz respeito à Convenção de Genocídio e a crimes contra a humanidade. O que acontece, aí também já é papo para longo, né, tem a ver com os conceitos, de como existe um salto entre o conceito, né, e os seus conceitos jurídicos de genocídio, porque o genocídio é a tipificação de um crime, né, para os conceitos dentro das ciências sociais. E aí existe um salto que é legítimo, mas que são coisas diferentes. A gente lidar com genocídio dentro do tribunal é uma coisa, e a gente lidar com genocídio dentro da academia, pelo olhar da ciência política, da sociologia, da história, é outra coisa. Né? Mas, enfim, isso não faz com que, enfim, a partir do momento que o Holocausto é considerado um genocídio e existem outros genocídios, a gente, de certa forma, já está conectando ali questões particulares. Mas voltando para a questão da memória, Patrícia, o campo de batalha está ali para ser ocupado por quem quer que seja, com o discurso que imagina que, para a construção da memória, vai ser mais interessante, mais útil, mais relevante para as próximas gerações. Porque a gente pode imaginar aqui, o que vai ser a memória do Holocausto daqui a 1000 anos? 1000 anos. Será que no Yom HaShoah, no dia do Holocausto, daqui a 1000 anos, a gente vai entrar na sinagoga e o rabino vai ler uma prédica? A gente vai levar um reco-reco para dentro da sinagoga, ele vai falar a palavra Hitler e a gente vai rodar, que nem a gente faz com Amman? É isso que a gente quer? A gente quer levar a memória do Holocausto para o campo exclusivo da cerimonialização, ou a gente quer levar isso para dentro da sala de aula? Né? Tá lá, o campo tá aí para ser preenchido e nós, né, eu, pessoa física, eu que represento uma instituição que trabalha com memória, educação e pesquisa do Holocausto e outras, temos consciência de que existe esse campo e que nós estamos ali na disputa, na batalha,
para que a nossa perspectiva, que é uma perspectiva plural, universal, que lida com ética, que lida com valores, né? O Holocausto não pode ser ensinado por si só, ele precisa ser a ferramenta que nós utilizamos para transmitir outras coisas, que são valores, que são princípios, que estão ligados à ética. E aí é nisso que a gente trabalha, nesse campo que a gente lida. E nós ainda lidamos com uma perspectiva particular, tradicional, do incomparável, do místico, do mítico. A gente vê muito, quer dizer, tirando digamos, as escolas judaicas, as instituições judaicas, a gente vê uma série de, eu vou chamar de atrapalhadas, tá? De professores de escolas públicas ou particulares, outras não judaicas, tentando ensinar o Holocausto de uma forma absolutamente enviesada. De tal forma que essa questão fica... e isso acaba, às vezes, até em processo contra lá o professor e tal. E numa culpabilização e num tagueamento, vamos dizer assim, né, desse professor ou professora como nazista e tal. Quer dizer, ele vai mexer direto nesse caldeirão que você falou. Mas você aqui no seu livro, aliás, como é que as pessoas, depois você fala como é que as pessoas compram o teu livro, tá? Como é que livro maravilhoso, gente. Mas aqui no seu livro você fala de uma discussão que eu acho muito importante, né, que ela permeia tudo isso, ela é introdutória, sobre a quem pertence, né, a memória, essa memória específica do Holocausto, né, e essas discussões do campo, e eu estou entendendo que você está concordando aqui com o Edgar Morin, né, que não é nenhuma coisa nem outra, mas como é que você trabalha no nível da educação com essas questões todas? Então, eu fiz várias perguntas para você, para deixar você falar, porque é live, né? A gente não pode deixar esse negócio, vai virar uma aula aqui, porque, pelo amor de Deus, é tarde para isso, né? A gente veio a um papo. Então, assim, um pouco para despertar nas pessoas, assim, quando alguém vai, e isso é uma a gente toma para nós essa missão. Eu sei que você está nisso, eu estou nisso, e outras pessoas, outros estudiosos também estão nisso, né? Gente muito preparada, que a gente queria preparar o material, né? Porque a gente sabe que o livro didático, e aí eu queria até, não estou saindo em defesa desses professores especificamente, mas eles estão soltos na relva, né? Quer dizer, os livros didáticos não trazem conteúdos, né, nem nada sobre o Holocausto. O que eles têm acesso ou é uma filmografia, né, que não é nem brasileira, né, quer dizer, a gente tem que é muito boa, rica, depende do que ele pega, né, mas a gente sabe que filme vai pegar as pessoas o objetivo é pegar pela emoção, né, mesmo que seja algo do racional, né. Ou eles têm coisas que são livros que são negacionistas do Holocausto, né? Essa turma toda produz também conteúdos ou desconteúdos, não sei como é que chama isso que eles produzem, esse lixo que está por aí, né? E nós queríamos fazer isso com a FTD, fazer isso junto com o MEC, né? Nós, porque tem esse grupo, e a CONIB também, mas é uma coisa muito difícil ainda, né? Ainda não conseguimos essa missão, precisamos de alguém que nos ajude nisso, né? Para que a gente possa produzir material, porque os professores estão soltos, né? Então ele vai, com as ferramentas que tem, em busca desse conteúdo, desse conhecimento, para produzir conteúdo. E vai ficar cada vez mais difícil porque a gente tem essa coisa chamada www, mundo selvagem, né, da internet, né? Não é à toa que ela é wide world, né? Não é o nome apropriado, né? Quer dizer, esse ambiente virtual que é selvagem, tem de tudo, né? E ele vai em busca disso e a gente ainda não tem nada. É aberto, né? É conteúdo aberto e inapagável.
que a gente também sabe disso, né? Uma vez que você tenha colocado lá na Fórmula 01, né? Binário. 10, já foi. Então, eu queria passar essa preocupação para você continuar falando dessa questão, para a gente também discutir essa temática, né? Que ela é tão importante e tão difícil da gente avançar. Porque não basta só ter um ponto de memória, né? Sem dúvida. Por melhor que seja o trabalho dos museus e tal, é um ponto de memória, né? A gente precisa ter uma rede, né? A questão da educação sobre o Holocausto, primeiro, apesar dos exemplos maravilhosos que existem no Brasil, e eu posso falar especificamente no Brasil, iniciativas lindas que surgiram dos 5 anos para cá, a educação brasileira, como um todo, no geral, não está preparada para lidar com o potencial educativo gigantesco que a tragédia do Holocausto tem para oferecer como educação transformadora. E boa parte disso, a culpa não é nem do Holocausto, não é nem do tema, que não é um tema fácil. Boa parte disso tem a ver com o nosso sistema, que é sucateado, que falta capacitação, falta remuneração decente, falta tudo aqui para a gente. Mas mesmo assim a gente tem exemplos importantes. A primeira questão, acho que o grande desafio é a gente criar educadores que tenham a consciência das possibilidades, primeiro da necessidade de decodificar isso e entender a transdisciplinaridade que o Holocausto carrega em si. Limitar o Holocausto, de novo, ao rodapé de página do livro de história do 9º ano, porque está na BNCC, é de uma pobreza em termos de potencial que nos impede, inclusive, de avançar como sociedade. O Holocausto tem ali uma gama de possibilidades que podem ser trabalhadas do educação do infantil. Habilidades, né? Habilidades, que habilidades, são habilidades. Que habilidades e até as pessoas falam, pode... Exatamente. Esse conceito de habilidade, que você trouxe, que está lá na BNCC, ela é fundamental. E as pessoas falam, mas é um tema difícil, você tem que trabalhar com jovens a partir de 13, 14, 15 anos, porque eles não vão entender. Não, a gente parte do princípio básico da educação, de que qualquer tema é possível trabalhar com qualquer criança de qualquer idade. Não dentro do museu, porque, por exemplo, aqui o museu em Curitiba, a expografia dele é montada para receber jovens a partir de 12, 13 anos. Mas isso não quer dizer que crianças de 7, 8 não possam trabalhar um Holocausto em outro espaço. Podem, devem, existem exemplos maravilhosos, existe embasamento teórico para poder fazer isso. A gente não vai trabalhar com imagens assustadoras, que é a pornografia do Holocausto, a gente não vai trabalhar com... a gente vai utilizar o contexto histórico do Holocausto para trazer uma discussão ou algo enriquecedor, uma habilidade para essa criança pequena. Então, na educação infantil, a gente acaba usando o Holocausto para trabalhar questões que dizem respeito à construção e ao crescimento deles. Então, eu posso dar exemplos de temas como medo, saudade, identidade, fé. Tudo isso é possível se trabalhar. Já no Fundamental 1, já é possível contar histórias. Então, existe toda uma metodologia de como contar essas histórias, para que contar essas histórias, o que a gente quer tirar dessas histórias. Então, eu estou dando um exemplo geral aqui do potencial... Está ganhando coraçõezinhos, viu? Você está ganhando coraçõezinhos aqui enquanto você fala. O público que está aí pode mandar perguntas, gente, que a cada tanto eu leio. Manda. Então, assim, existe um potencial naquilo que a gente chama, não é à toa que se constituiu a partir do final, a Vivi aí, beijo, Vivi, se constituiu a partir do final dos anos 70, principalmente a partir de pesquisadores, historiadores em Israel, alguns deles até sobreviventes do Holocausto,
desenvolveram algo que hoje está muito melhor consolidado, que é algo já muito mais sólido, que é a tal da pedagogia da Shoah. Hoje existe um campo vasto, tanto teórico quanto metodológico, pragmático, que lida com isso que nós chamamos de pedagogia do Holocausto. Né? Você podia e falar essa pedagogia do Holocausto, ela acompanha a construção e o desenvolvimento da memória. Porque, assim, essa noção que a gente tem hoje, da educação para os direitos humanos, da ideia da construção da transmissão de valores, do nunca mais, é uma construção. Vocês acham que quando liberaram os últimos sobreviventes dos campos, ou quando fecharam os últimos campos de refugiados lá da Cruz Vermelha, automaticamente surgiu no mundo uma noção global de Holocausto nunca mais? Não, é uma construção, e o Estado de Israel esteve envolvido nisso, e aconteceu muita coisa nos anos 50, nos anos 60. É ao final dos anos 70 que vai existir uma grande virada na concepção de resistência, na concepção de vida. Isso vai ser refletido na museologia. Né? Hoje não existem espaços, exposições que trabalham com pilhas de sapato, com pilhas de roupa, porque era importante quantificar aquilo lá atrás, mas hoje em dia eu prefiro trabalhar com um par de sapato do que com uma pilha gigantesca de sapatos. Por quê? Porque isso é uma construção. Isso significa que o que era feito lá nos anos 70, nos anos 80 era errado? Não. Significa que lá naquele momento era o estágio onde a memória estava. E hoje eu já avancei. Hoje, para educar sobre o Holocausto, eu não preciso chocar, eu não preciso trabalhar com números, eu não preciso fazer chorar, com exceção dos conselhos. Chorar de emoção, não foi uma outra coisa. Foi uma, eu não preciso disso. Por quê? Porque eu posso trabalhar habilidades a partir de outros referenciais que vão fazer a pessoa sair do museu, ou sair da aula, ou sair da atividade educativa, entendendo para que serve falar disso. Porque é uma questão, Patrícia. Se o aluno, se o jovem, se o adolescente sai do museu, ou sai da aula, ou sai da proposta educativa, pensando, isso aqui aconteceu sei lá quanto, sei lá onde, sei lá com quem, significa que nós falhamos. Nós, educadores, falhamos. Isso não pode acontecer. E eu, de novo, não importa se são judeus ou se não são judeus. Para a gente entender melhor essa questão que se é judaico ou se é do mundo, né, que você está trazendo, e você usou os dois termos, e a gente não tem Sim. aqui só judeus, então você usou o termo Shoah e usou o termo Holocausto. Né? Quer dizer, o termo Shoah, ele é um termo judaico. Como é que é o seu entendimento desse termo? Porque a gente usa esse termo como para expressar algo que é mais próximo da nossa, digamos, pertença. Né? Mas ele é um conceito, eu não sei se ele está na forma como você escreve no seu livro, eu não sei se ele estaria nesse grupo mais do que o Edgar Morin chamou de frenesi impetuoso, né? Se ele estaria mais num grupo de dizer, não, isso é alguma coisa nossa. E a outra coisa, que eu queria que você já emendasse nisso, que eu quero ouvir mais você do que falar, se bem que é uma entrevista, né? Como é que seria, né? Como é que esses fenômenos estão hoje na juventude? Porque eu acho que quando jovens levantam numa sala de aula, que o professor pode estar dando a melhor aula e fazem Sieg Heil, né? Fazem uma saudação nazista, ou quando a gente vê um cara numa internet que bota no movimento antivacina, né? E que usa uma estrela de Davi, um círculo amarelo, né? Que é uma simbologia lá como um movimento antivacina. Como é que você, qual o entendimento que você está tendo disso? Porque a gente está aqui caminhando para o nosso final dessa live, muito rápido, está aceitado o convite para a próxima vez.
Mas como é que você vê tudo isso? Então, primeiro essa coisa, o Shoah e o Holocausto, e depois vamos passar para esses fenômenos que estão acontecendo muito nas juventudes do Brasil afora, e no público jovem, né? Até 24, e depois até 30 e poucos anos. Então, a gente está vendo gente aí muito jovem aderindo a essas ideias e práticas, mas dessa forma que você falou no início da nossa live, de uma forma bem ignorante. Né? Aí já em todos os sentidos, não só de ignorar a história, como ignorante mesmo no ato, né? Então tá passada a bola para você. Assim, Patrícia, primeiro o particular, a particularidade e o universalismo da Shoah, eles não são excludentes, né? Elas são duas faces da mesma moeda. Então é possível trabalhar o Holocausto, construir a memória do Holocausto numa perspectiva universal, levando em consideração as particularidades, aquilo que dizem respeito às vítimas e às pessoas mais diretamente relacionadas a ela. Então esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala do universalismo do Holocausto, não significa que a gente vai descartar a particularidade e vai tratar o Holocausto como algo que ele não é. Não, a gente ainda tem que entender, né, tudo que diz respeito ao ineditismo, mas também às particularidades do Holocausto. Então esse é um ponto. O outro ponto sobre Shoah, o Holocausto, eu vejo o termo Shoah como algo muito mais complexo do que a frenesi do Morin. Assim, por quê? Porque a palavra, o conceito, né, a palavra holocausto, ela é bastante problemática do ponto de vista conceitual. Né? Existe uma frase que se diz, que é uma frase que eu respeito muito. Olha, é uma pergunta que eu respeito muito, mas eu levo essa resposta, eu gosto da possibilidade de discutir essa resposta num ambiente que não seja o ambiente do museu, ou que não seja o ambiente da sala de aula. Que é aquela pergunta, onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Porque o Holocausto, ele é um fenômeno, assim como toda a história, não sei se tem historiadores aqui com a gente, não existe história sem ser humano. A história, né, ela está ligada ao ser humano. Todo evento histórico, ele é, por consequência, um evento humano. Então, ao invés de perguntar onde estava Deus, e existem respostas, e existem discussões e reflexões. Tem o livro do Ariel Fingerman, que é a Teologia do Holocausto, que eu recomendo também, é um trabalho maravilhoso e tudo mais. Mas nesse ponto específico da pedagogia da Shoah, eu prefiro perguntar não onde estava Deus, mas onde estava o homem, onde estava o ser humano. E aí a gente entra no conceito de Holocausto, que não é bem o conceito, mas a raiz, ela tem uma raiz bíblica que diz respeito à ideia de um ato divino ligado ao sacrifício. Né? E essa questão de se linkar o que aconteceu na Alemanha nazista e na Europa ocupada nos anos 30 até meados dos anos 40 com sacrifícios ligados a uma questão divina, ao meu ver, prejudica a construção dessa memória do Holocausto pautada no ser humano. E aí, por exemplo, a gente tira aquela ideia de que o Holocausto é irracional, a gente tira a ideia de que Hitler era um monstro, a gente ouve isso, que o Hitler era um monstro, era o diabo, é um ser de outro planeta e tudo mais. Se o Hitler era o diabo, o demônio, um ser de outro planeta, e a gente não consegue comparar isso com ninguém, com nada, para que a gente fala nunca mais, então? Não faz sentido. Só que aí vem um conceito que ele sim está em hebraico. Eu acho que o fato de estar em hebraico que gera essa confusão do frenesi particular, mas que no seu conceito está muito mais ligado a uma tragédia humana do que algo que tenha uma participação divina. Shoah é uma tragédia humana. Então, o fato de estar em hebraico, eu poderia aqui dizer, poderia ser uma palavra em chinês, em grego, em russo. Poderia, mas assim,
O fato da gente ter, nossa, né, nesse sentido. O fato da gente ter encontrado uma palavra em hebraico, ou assim, o fato da gente ter encontrado uma palavra, está em hebraico, mas uma palavra que diga melhor a respeito do que aconteceu durante esse período, já me conforta muito mais. Coisa que, por exemplo, a palavra antissemitismo não tem. A palavra antissemitismo, assim como a palavra holocausto, está cheio de problemas. E não existe outra palavra que se encaixe tão perfeitamente naquilo que o antissemitismo quer dizer, assim como a Shoah tem para o holocausto. Para o antissemitismo se fala antijudaísmo, judeofobia, mas todas elas são problemáticas. É porque o antissemitismo pegou. E o holocausto também pegou. A turma da semiótica, então, assim, ainda bem que existe. Muito bem, né? A turma da semiótica. Ainda bem que existe uma palavra que está em hebraico que explica no seu âmago, na profundidade da sua raiz, aquilo que aconteceu durante o genocídio, que é a palavra Shoah. Ela está em hebraico? Está em hebraico. Então por que eu prefiro muito mais usar Shoah? Por mim, utilizaria só Shoah. A gente utiliza o Holocausto como uma estratégia também de visibilidade. As pessoas sabem do que se trata, a maior parte das pessoas sabem minimamente do que se trata. A que se refere, né, mais ou menos. Então, a partir se refere. Todo mundo que chega, todo mundo que chega até nós, ou todo mundo que é afetado, seja pelas capacitações que o museu faz para professores, ou dos materiais que faz para alunos e para professores, tudo, né? Rede social, visitação, exposição itinerante, né? A gente tenta ali colocar Shoah, a gente tenta inserir porque a conta-gotas, a gente imagina que em um determinado momento, cada vez mais pessoas vão se familiarizar com essa expressão. É por isso que a gente usa. Enquanto isso, né, por mais que seja desconfortável, a gente usa o termo ainda holocausto. Sobre as questões atuais, Carlos né, dos jovens. Oi. São 8h30. Olha aqui, complementando, quem está falando é Esther Rosenberg Tarandash. Complementando da exclusão que foi feita no Holocausto e hoje a importância da inclusão. A gente está se aproximando aqui, já estamos no final da live, o Instagram ele é uma senhora vaidosa e voluntariosa, então na hora, corta e vai embora, e o medo é perder a live, né? Tem que salvar antes. Mas eu acho que ela tem me dado aí, o nosso programa já está no ar aí mais de um ano, então há quase um ano, enfim, ela nos dá um pouquinho mais de tempo. Então queria que você agora, nesses momentos finais, falasse um pouco de como você está vendo, né? A gente tem visto várias manifestações que têm sido chamadas de neonazistas, nazifascistas. No Brasil elas não são agradáveis, elas não são só voltadas contra os judeus, ao contrário, né? São voltadas contra vários grupos, os judeus também. Então queria que você um pouco falasse em poucas palavras, né? Deixei bem para o finalzinho, porque a gente pode cortar, viu? Só estou brincando. Que você falasse um pouco como é que é o seu entendimento, assim, do ponto de vista dessa construção que a gente está falando aqui, né? A gente sabe que a educação no Brasil está passando por uma crise muito grande, a gente sabe que a pandemia está forçando, digamos, a educação, né, como um todo a mudar, né? Mas a gente continua vendo aí muitas manifestações homofóbicas, muitas manifestações, né, contra a questão do capacitismo, muitas manifestações racistas e muitas manifestações antissemitas. Aliás, o antissemitismo, a judeofobia ou ódio contra judeus, ou seja lá que nome tenha, ele cresceu, infelizmente, no mundo todo. Então a gente sabe que, junto com a ascensão dessas ideias, né, nazifascistas ou neonazistas, ou seja lá que nome se dê, há também, junto com isso, caminha
o aumento do antissemitismo. Mas nós temos esse outro evento que é a questão do negacionismo, né? Não só do negacionismo do Holocausto, mas também do negacionismo daquilo que está acontecendo. E temos ainda em cima disso as famosas fake news, ou, como se diria a minha geração, a boataria correndo solto, né? Foi feito uma boato, né? Então essa boataria que gera uma seita. Então nós estamos vivendo, como diriam os chineses, um período de crise, né? São tempos interessantes, dizem os chineses, né? Crises são tempos interessantes. Mas para além dessa coisa de oportunidade e tal, eu queria que você se você consegue fazer uma análise de 2 minutos, um pouco dessa compreensão, se você tirar mesmo a essência daquilo que você, como é que você está enxergando, você que é um especialista nessa questão, né? Como é que você está enxergando como um educador, como um especialista, esse momento atual que a gente está vivendo aí no Brasil, né? Olha, Patrícia, eu tenho um termômetro para medir os sintomas, né, o grau dos sintomas que a nossa sociedade está vivendo. Esse termômetro eu meço mais ou menos pelo número de convites que o museu ou eu recebo para participar de eventos. Então, quanto mais eventos, quanto mais capacitações, quanto mais palestras, mais doente eu imagino que nós estamos, né? Porque as pessoas precisam falar sobre isso. Quanto menos, melhor estamos, né? O fundamental é a gente entender, né, que as ideologias racistas, elas ganham facetas diferentes, elas evoluem, né? Não é possível comparar ipsis literis o que acontece hoje em dia com o que aconteceu lá nos anos 30 ou nos anos 40. Por quê? Porque tanto essas percepções, quanto o fascismo, quanto o neonazismo, eles ganham características diferentes. Mas a história está aí justamente para nos dar as pistas, para a gente entender como funciona o processo, né? Eu acho que uma forma que a gente vai sair dessa crise, desse pesadelo que a gente vive, ligado também aos negacionismos, e o negacionismo do Holocausto, a forma com que nós lidamos com os negacionismos do Holocausto há décadas, pode nos dar aí ferramentas para a gente entender como é que funcionam e como é que se combate os negacionismos científicos gerais de hoje em dia. Patrícia, por meio do diálogo, é a gente se abrir, é a gente se fortalecer, né? No caso dos museus, que é onde eu represento, retirar essa aura mítica que o museu tem e mergulhar na sociedade, entender o museu como uma instituição com responsabilidade social. E o mesmo precisa ser feito pelas instituições educativas, pelos órgãos de governo, pelas secretarias, enfim, a gente unir as nossas vozes e debater e conversar. Eu acho que, principalmente entre grupos que até pouco tempo não conversavam, ou conversavam muito pouco. É um momento mais do que de alerta, é um momento de vigilância, de denúncia e de principalmente entendermos o que a gente precisa para construir, na perspectiva da educação, formas da gente lutar contra isso. Porque é aquilo, a analogia é a seguinte, né? A justiça, a rede social, tudo isso são medidas como, no caso da pandemia, seriam a máscara e o distanciamento. A vacina é a educação. Então, por mais a gente pode fortalecer socialmente, a gente pode fortalecer juridicamente, leis mais severas, leis mais rigorosas, maior debate público, tudo isso vai nos ajudar. Mas a vacina para lidar contra o ódio é a educação. Capacitar educadores, formar educadores, professores que entendam a relevância e a importância de, a partir da pedagogia da Shoah,
atingir a educação antifascista, entender a transmissão de valores como a diversidade, a pluralidade, a justiça, a resistência, é uma forma da gente fazer. No Brasil, a gente já caminhou, a gente tem caminhado isso dentro das questões educativas. Por um lado, por outros, a gente tem regredido. Né? É um momento muito delicado e que eu vou continuar medindo a partir dos convites que a gente recebe. Né? Eu espero já está convidado para a próxima, em outubro. Outubro a gente faz a segunda. Um monte de gente boa aqui voltou. A gente fez outro dia uma entrevista com o Sérgio Bessman, com o Ricardo Abramovay, sobre a questão do clima. Enfim, aí depois fizemos com os dois juntos, depois os dois separados voltaram. Então, assim, dá para a gente fazer lives aqui. Eu acho muito importante. Tem muitas perguntas para você. A Jacira não vai dar tempo de responder, mas eu vou te passar. Porque, olha, por que muitas pessoas não gostam de tocar no assunto? Depois tem aqui a Elisa Pinto Guimarães falou: personalidades brasileiras e suas atuações sobre o nazismo e o Holocausto. Ela só colocou isso, então não sei. Tem alguém pedindo para participar da live, então é só assistir. Aqui tem vários, eu não consigo, infelizmente existem, Érica Reis, está escrito, infelizmente existem tantos negacionistas, capacitar negacionista é o que existe de mais impossível na vida. Mas você sabe, um parênteses, Patrícia, pela experiência que a gente tem no museu, de 10 anos, em formações, em capacitações, o índice, o número de educadores e de professores que a gente pode chamar de mal intencionados é baixíssimo, perto daqueles que estão sedentos não só por conteúdo, mas por reflexão, né, por discutir não só metodologia, mas se aprofundar nessas questões. Então, isso é o copo meio cheio que eu estou vendo, né? 10% do número de negacionistas. São poucos, são muito poucos. A maior parte está sedento, tem boa vontade, às vezes troca os pés pelas mãos, sim, escolhe materiais ruins. Aquele menino do pijama listrado, pelo amor de Deus, não usem isso em sala de aula. Mas, mas eles vêm com o coração aberto. Peraí, se eu terminar de ler, que senão termina a live. Olha aqui, Pastoral Sion, muito significativo esse tema. Parabéns, Patrícia, e a todos que estão envolvidos no planejamento e execução dessa iniciativa. Obrigada. Tem vários aplausos aqui. Érica falando: vocês são excelentes, parabéns e que bom. Temos cabeças pensantes. Obrigada, Érica. Renata Barros aplaudindo. Fica gravado, fica arquivado no YouTube, no Instagram, tudo. Zilberstein, Sérgio, 2 ícones conversando. Ô, Sérgio, obrigada, querido. Bom, então várias coisas, as pessoas, porque depois isso tudo some, tá? É um desespero isso. Então, é um horror aqui. Mas, Carlos, eu acho que é isso mesmo, é um trabalho contínuo. Né? A gente precisa fazer. Você tocou num ponto na sua última fala muito importante, que é a questão do diálogo. O diálogo inclui comunicação, comunicação inclui levar o outro em consideração, comunicação inclui, eu que sou uma adepta, né, do eu-tu, né, do eu-tu, né, do Buber, né, uma buberiana, então do diálogo eu-tu, que é aquele diálogo de sujeito com sujeito, né, o sujeito com sujeito, como queiram as linguagens atuais, mas e não o sujeito-objeto. E eu acho que isso é uma forma, já a metodologia que você usa, vocês, enfim, da qual a gente falou um pouco aqui, é isso, né? O diálogo pautado nesse reconhecimento da plenitude do outro que está conversando com você. Então, o outro enquanto sujeito, não o outro objetificado. Então, não trazer essa possibilidade da humanização no diálogo é muito importante. A gente sabe da linguagem, não é à toa que a gente terminou falando da importância do Shoah, né, dessa palavra Shoah. Ela é tão importante para o mundo como a palavra fome, que Freud criou, é importante para o mundo, né? Como, enfim, então, tem palavras que elas quando são criadas, elas englobam o universo, né? E essa palavra Shoah é isso mesmo. Então, a gente está no mundo das palavras e é muito importante que elas possam
tocar as pessoas, né? E com isso, nós vamos aqui encerrar a nossa live, agradecer muito a você, dar os parabéns aos fundadores, aos mantenedores e mantenedoras do Museu do Holocausto de Curitiba. É super importante, vocês são motivo de orgulho, não só para a comunidade judaica, mas também para o Brasil, por vocês terem esse trabalho maravilhoso, que ele é comentadíssimo, ele é conhecido. Então, vida longa para vocês, continuem investindo nisso, porque vocês são importantes para a gente e para o mundo, né? É uma coisa importante, porque nós somos fractais, não é isso? Nós somos pontinhos, né? E cada vez mais a gente sabe que a gente está conectado. A você, meu amigo, muito obrigada. Você está convidado novamente para voltar para a gente falar sobre estratégias, viu? Vamos ver uma data aí. Semana que nós estamos em pleno Yamim Noraim, dias temíveis no judaísmo, que são os dias entre o Ano Novo judaico e o Yom Kippur. O nosso Rosh Hashanah, entramos no ano de 5.782, e semana que vem, no dia da nossa live, estarei saindo do jejum do Yom Kippur. Então, semana que vem não teremos a nossa live. Na semana seguinte, a gente volta com uma pessoa super especial aqui, um cineasta, Fábio Goifman. Ele vai falar sobre Siridói, um filme que ele fez, e escritos sobre outra parte, outro grupo judaico, né, mais voltado aos judeus da Amazônia, Sefaradi, etc. Então, com isso, obrigado. Posso... Vou passar a palavra para você, o senhor que tem da live, não, estou só agradecendo, e com isso agradecendo vocês, desejando um Shana Tová, um Metuká, que todos nós sejamos inscritos, já estamos inscritos, já passou a Shana, né? E selados no livro da vida, né? Então, que seja uma vida de muita saúde, de coisas boas, de realização e avanços na nossa sociedade. Está passada para você, meu amigo, a palavra final. Muito obrigado, muita saudade. Um beijo grande. Obrigado. Tá por aí, está sendo vendido por aí. Não, eu acho que é simbólico, é importante, eu acho lindo a gente terminar a live de hoje evocando o Martin Buber e tudo aquilo que representa em termos do diálogo, né? A gente costuma dizer aqui no museu, né, o protagonismo do museu, ele não pode estar no acervo, ele tem que estar no público e nos hubs de comunicação que a gente cria com o público, né? Então eu quero agradecer, Patrícia, eu acho que você, o seu trabalho geral, ele nos inspira, ele me inspira. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma mão, talvez, pessoas que têm a capacidade de agregar como você tem. Eu acho que é uma inspiração para aquilo que a gente faz, né? Esse poder de agregar pessoas e de conversar também, né? Uma coisa bem buberiana. E eu acho muito legal a gente terminar a live com essa vibe, com essa ideia do diálogo e do poder de agregar e de trocarmos experiências e de nos fortalecermos, seja pessoalmente e seja contra, né, os negacionismos e os discursos de ódio que nós temos que lidar e que o museu tem que lidar nos últimos tempos. Como apareceu, né, no Jornal Nacional, alguns meses atrás, um tweet do museu, né, que parece que não tem uma semana que a gente não precisa denunciar um discurso antissemita, ou um ato supremacista, ou o que quer que seja. A gente vive em tempos muito difíceis. Então eu quero agradecer não só pelo convite, mas por ser essa inspiração para a gente também nessa ideia de agregar, de dialogar e de comunicar, né? Eu acho que a Patrícia é exemplo em tudo aquilo que diz respeito ao ativismo, na concepção mais pura da palavra ativismo, do ativismo social. Então, obrigado, Patrícia. A gente se vê em breve. Beijo para vocês. Gente, vamos conversar também com jesuítas, os jesuítas estão fazendo um trabalho belíssimo lá na Amazônia, vamos conversar também com um sheik, para ele explicar para a gente um pouco como é que o islamismo está entendendo tudo que está acontecendo no mundo, e vamos voltar aqui com Carlos Reis, ele já se comprometeu a isso. Então é isso aí, que vocês tenham uma semana maravilhosa e que todos sejamos inscritos no livro da vida com muito amor, com muita saúde e também com muito diálogo.
Beijo grande, pessoal. Tchau. Beijo, Gmar Hatimat Tová. Gmar Hatimat Tová, querido. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.